Abra lá, segundo livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 20 ao 27, segundo livro de Reis, capítulo 5, de 20 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi. Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã respondeu: por favor, leve esses 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas a 2 dos seus empregados e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram no morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Eliseu então perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pego a doença, e a sua pele estava branca como a neve. Feche os teus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que já temos vivido aqui nessa noite, por esse santo lugar, por esse santo momento. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar agora através da tua palavra, como tem falado aos nossos corações através dos cânticos, ó Pai. Senhor, toca os nossos corações, a começar em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Como pano de fundo, falar bem rapidinho dessa história, acho que muitos conhecem, que é sobre o general do exército sírio chamado Naamã. Ele está com lepra e ele, durante o exílio de Israel, eles levam uma menina escrava para a Síria, e essa menina vai trabalhar na casa desse general. E ele, preocupado, conversando lá com a sua esposa, e a sua esposa falou com a menina: estou preocupada, meu marido está com lepra, isso, aquilo, tal. E a menina falou assim: por que o seu marido não vai lá em Israel? Porque lá tem um profeta, e ele pode orar e seu marido pode ficar curado. E aí Naamã fala com o rei prepara uma carta, Naamã vai para Israel para falar com o rei fala: olha, eu não posso fazer nada por você. Sabendo disso, Eliseu fala assim: olha, fala para ele vir aqui, porque aqui tem profeta de Deus, e ele pode ser curado aqui. Então Naamã vai com toda a comitiva, com os carros, carruagens, com prata, com roupas, com presentes. Chega à porta de Eliseu, Eliseu nem sai, fala assim: não, fala para ele se banhar 7 vezes lá no rio e ele vai ficar limpo. E Naamã fica bravo. Resumindo, Naamã vai, o servo dele fala: meu senhor, se ele tivesse pedido para você alguma coisa difícil, você não faria? Naamã fala: faria. Então vai lá. Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. Nisso Naamã fala assim: eu preciso voltar à casa do profeta para retribuir essa cura, para agradecê-lo de tudo que ele fez por mim, por esse Deus de Israel, porque eu sei que agora existe um Deus. Ele bate na porta e Eliseu fala assim: pois não, eu quero dar presentes para vocês, prata,
roupas, como gratidão daquilo que vocês fizeram por mim. E Eliseu fala: não, não precisa, você não precisa. Foi Deus que te curou, você não tem que dar nada, vá em paz. Ele despede Naamã, e o servo de Naamã, de Eliseu, chamado Geazi, da série dos nomes dos filhos. Geazi também é um bom nome para colocar no filho. Geazi fica olhando aquela cena toda e ele pensa: eu preciso ir atrás desse homem. Elias, um grande profeta, Eliseu era o assistente. Geazi era o assistente de Eliseu e possivelmente o terceiro grande profeta de Israel, dar sequência aos profetas de Israel. Quando Elias sobe, Deus os chama numa carruagem de fogo, a capa de Elias cai, e Elias fala para Eliseu: o que você quer? Eliseu fala assim: qual que é o seu desejo? Eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero porção dobrada. E aí Elias fala assim: olha, é difícil o que você está me pedindo, mas é possível, Deus pode te dar. E aí a capa de Elias cai, Eliseu pega aquela capa e passa a usar a capa sacerdotal, a capa do profeta. Eliseu começa seu ministério e chama Geazi para ser seu assistente, para ser um futuro profeta. Eliseu traz para Geazi a possibilidade de um futuro profético. Eliseu traz para Geazi a possibilidade de viver algo poderoso na presença de Deus. Eliseu traz Geazi e fala assim: caminha comigo, porque eu quero que você experimente muitas coisas que Deus está fazendo e vai fazer no meio desse povo. Eliseu prepara Geazi para os grandes momentos de encontro com Deus. Mas nesse meio tempo, nesse pano de fundo que eu estou falando, acontece a sedução dos olhos. Geazi é impressionado por tanta riqueza, por tanto luxo, por tanta coisa que ele está vendo ali. E ele sai correndo. O tema dessa mensagem é alguma coisa. Você conhece alguém que parece que vive correndo, que nunca tem tempo para sentar, para conversar, para ter calma, ter um momento de calma? Parece que está sempre agitado, parece que está sempre tendo que fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, pensando em alguma coisa. Ele está conversando com você, mas a mente dele não está com você. Você conhece alguém assim, que você está falando de coisa, a pessoa: não, tudo bem, não, deixa eu resolver um negócio, eu preciso, só um minutinho. Sabe aquela pessoa que parece que não ter compreendido a diferença da vida, de lutar pela vida, de ir atrás, mas a pessoa assume um papel de ir na vida, fazer as coisas de qualquer forma. Eu preciso disso. Sofia, quando era pequenininha, ela via uma propaganda de brinquedo: pai, eu preciso disso. Falei: filha, eu também preciso de tanta coisa. A busca, um desejo descontrolado de querer sempre se dar bem. Sabe aquela coisa: eu quero, me dá. Eu preciso. A paixão dos olhos: eu vi isso, eu quero ter isso. Cheio de esquema, cheio de caminho suspeito. Ética não rola. Eu preciso alcançar isso. Sabe aquela frase? Aliás, cuidado com essa frase: de graça até a injeção na testa. Muito cuidado. Porque nem tudo que é de graça tem valor. Vai te ajudar, nem tudo. Tem o meu cunhado uma vez me contou, não sei se foi meu cunhado ou meu sogro, que tinha um rapaz que queria levar vantagem em tudo. Então ele falava assim para o amigo, ele falou para o amigo dele: me empresta R$500. O amigo dele falou assim: putz, não tenho. Falou: me dá uma carona, estou indo lá para Santo André. O cara falou: eu estou indo lá para Osasco. Aí ele chegou e bateu no peito do amigo e falou: tudo bem, obrigado. Ele falou: o que é isso no seu peito? O amigo falou: é colírio. Pinga 3 gotinhas aqui para mim, vai. Sabe aquele cara que sempre quer levar vantagem?
Pinga 3 gotinhas aqui para mim. E aí a gente compreende esse texto onde o profeta Eliseu, ele, no seu ambiente de busca de Deus, no seu ambiente de comunhão com Deus, ele simplesmente vê o seu discípulo, o seu ajudante, correr. Lá no versículo, se você puder me acompanhar, versículo 20, Geazi fala o seguinte: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Juro pelo Senhor, e ainda coloca o nome do Senhor, que eu preciso receber alguma coisa desse Senhor, desse general. Juro pelo Senhor que eu não vou sair daqui de mãos vazias. Você vai ter que me dar alguma coisa, ele vai ter que me dar alguma coisa, ele vai ter que fazer alguma coisa por mim. Juro pelo Senhor que ele não vai sair aqui de mãos vazias. Não é possível ele vir até aqui, receber um milagre e ele ir embora. Eu tenho que me dar bem, eu tenho que pegar alguma parte desse processo todo. Eu só estou vendo ele ser curado e sair, e eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. Vai, Geazi, corre mesmo. Vai atrás do seu sonho. A mentalidade dele: você merece. Tanto tempo você está servindo o profeta, tanto esforço, tanta privação. Geazi, você merece uma recompensa, um retorno de tudo isso. Não perca essa oportunidade, não seja bobo, aproveita, está na mão. Basta ir atrás dessa coisa e pegar, Geazi. Esse é o momento, chegou o seu momento. Basta chegar lá, Geazi, você cria uma história. Basta chegar lá, você inventa alguma mentirinha. Basta chegar lá e você dá um jeitinho. Basta chegar lá e você dá uma impressionada. Você pega a pessoa naquela emoção e aí você... Vou aproveitar que a pessoa está sensível, agora é minha vez. Vai, Geazi, vai correndo. Fala o que você quer mesmo e acomoda aqui e dá um jeitinho ali. E então no versículo 21, olha lá, deixa a sua Bíblia aberta. A primeira frase é: então Geazi saiu correndo. Quantas vezes na vida a gente não sai correndo, loucamente, sem pensar, sem consultar a Deus, sem orar, sem pedir o conselho para o irmão, para a irmã? Quantas vezes a gente sai correndo atrás dos nossos sonhos e desejos e a gente bate a cabeça, a gente inventa uma mentira, a gente inventa um jeitinho e ainda põe Deus nesse negócio. Deus vai me abençoar, juro pelo Deus vivo, vou fazer um negocinho aqui, vai dar tudo certo. A Bíblia está repleta de casos de gente que saiu correndo atrás de alguma coisa. Gente que alterou o destino, trocando a presença de Deus, a bênção de Deus por alguma coisa, por qualquer coisa. Davi trocou o chamado para ir para uma batalha, para lutar ao lado do seu povo, por noites de amor. Saul trocou a presença e o conselho de Deus para buscar conselhos com uma feiticeira. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Sansão trocou a presença e a força de Deus que estava nele por brincadeiras e charadas. O que eu e você estamos trocando por alguma coisa? O que eu e você estamos deixando de lado, de ouvir, de ficar na presença de Deus, só dizer só tu és santo, e trocando por alguma coisa que às vezes é tão vazio, que é tão efêmero? Será que a gente não continua repetindo esse padrão? A gente estava numa reunião de liderança essa semana e o pastor James falou, né, aquele programa que tinha no SBT, troca ou não troca?
Você aceita trocar uma bicicleta Caloi 10 por um par de tênis usado, velho? Sim! Você aceita trocar uma viagem para Disney por esse tijolo quebrado? Sim! E quantas vezes na nossa vida não vem propostas assim? Você aceita trocar o seu tempo com Deus de devocional por uma briga de trânsito, ficar bravinho e achar que você tem razão em tudo? Sim! Você aceita trocar um "me perdoe, meu amor" por um "agora também, não quero nem saber"? Sim! Você aceita ser aquele que no seu trabalho anda no corredor fomentando e tirando uma conversinha aqui, outra ali, e não sendo ético, profissional e justo, queimando literalmente o filme dos seus colegas? Sim! Versículo 24. Quando chegaram em casa, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Geazi faz todo aquele cenário. Naamã fica sensibilizado e quer retribuir, e Naamã fala assim: não vou te dar X, eu vou te dar 2x de prata, vou te dar roupa, e ainda vou mandar 2 assistentes meus levar lá para você. E quando Geazi chega em casa, a Bíblia fala que ele foi e guardou essas coisas em casa. A pergunta que Deus tocou no meu coração é: Binho, o que você está trazendo para casa que não é bom? O que você está trazendo e guardando na sua casa que não é bênção? Você pensa que é bênção, você pensa que é bom, mas não é bom. É peso, é fardo, é mentira, é fruto de ganância, é fruto de roubo, é fruto de pecado. O que você está trazendo para sua casa? O que você está trazendo para o meio da sua família? Quantas pessoas jogaram as maiores oportunidades da vida delas no momento a qual elas se sentem cansadas e desanimadas? Eu estou cansado, eu não vou fazer isso, não vou. Deus está me pedindo para caminhar mais um pouco, eu não vou, estou cansado, vou fazer do meu jeito. Quantas pessoas nós vemos alterarem o seu destino, se envolvendo num relacionamento nocivo, abusivo, e que altera todo o destino dessa pessoa? Quantas pessoas alteram o destino delas tomando uma decisão de trabalho, de abrir um negócio sem consultar, sem fazer uma pesquisa, se envolvendo com pessoas que não são boas, entregando a sua confiança para aqueles que não são bons, e você altera todo o destino seu e da sua família? Quantas pessoas trocam algo grande, uma boa espera em Deus, por alguma coisa, por essa coisa que todo dia está falando, vai atrás dessa coisa, mas essa coisa traz às vezes dores, sofrimento, culpa, distância e vergonha. As coisas que eu tenho trazido para minha casa são bênção ou são vergonha? Lá no versículo 26, 25 e 26, olha que interessante. No versículo 25, Eliseu pergunta para Geazi: Geazi, meu filho, onde é que você foi? Ele já sabia. É uma pergunta semelhante ao Éden, quando Deus pergunta a Adão e Eva: por onde vocês andaram? Por que vocês estão se escondendo? Ei, para onde as tuas decisões te levaram? Ei, para onde esse "eu quero alguma coisa" te levou? Ei, para onde esse "eu preciso dessa coisa" te levou? Ei, ou qualquer coisa, para onde esse qualquer coisa, eu preciso qualquer coisa, eu preciso de alguma coisa, te levou? Para onde você foi? Quão distante você está do lugar que você deveria estar, Geazi? Que você deveria estar aqui, ao lado do homem de Deus, aprendendo e ouvindo.
E é tão doido que Eliseu fala assim: o meu coração estava com você, eu sei o que você estava fazendo, eu sei o que você fez no verão passado. E Eliseu chega e pergunta assim, fala assim para Geazi: Geazi, meu filho, essa não era a ocasião para você aceitar dinheiro, roupas, plantações de oliveiras, uvas, ovelhas, gado, empregados e empregadas. Essa não era a ocasião. Meu irmão, pensa se essa é a ocasião na tua vida de você aceitar. Geazi, você aceitou coisas que não era para você aceitar. Não era tempo, não era ocasião, não era forma. Você deixou a presença de Deus para buscar alguma coisa que não era coisa de Deus para a sua vida. Você deixou a presença de Deus para satisfazer os teus desejos, a tua ganância. Geazi, você saiu de perto do lugar da presença de Deus, do conselho de Deus. Não era a hora de você fazer isso. Por que você fez isso, Geazi? Você desejou coisas que não era para desejar. Você trocou a presença de Deus por coisas tão pequenas e tão passageiras. Geazi, e aí o que mais mata? Eu inventando aqui na conversa, o que Deus tinha para você era tão grande, era tão além do que os seus olhos poderiam enxergar, mas você trocou por qualquer coisa. O que Deus tem para você é tão grande, cuidado para você não trocar isso por qualquer coisa. O que Deus tem para você é tão sublime, tão maravilhoso, cuidado. Dias desses eu escutei uma canção, o rapaz chama Pedro também, e ele fala sobre a vida, de tudo que ele viveu, tudo que ele está vivendo, das lutas, das dificuldades, e aí a última frase é: mas se pensa em desistir, nem louco, nem louco. Uma vez um amigo me perguntou: você acredita tanto nesse Deus, mas e se você chegar lá na frente e de repente você descobrir que não existia Deus, não existia sacrifício de Jesus, que não existia? Eu falo: ainda que não exista, eu fiz a opção de separar a minha vida, de ir até o fim e não desistir, nem louco, porque valeu a pena. Geazi, você deixou de ser o futuro profeta de Israel para ficar contando moedas de prata. Geazi, você deixou de ser o futuro profeta de Israel, de ser usado por Deus para esconder coisas na tua casa. Versículo 27, um pouquinho antes ele fala assim: Geazi, era o momento de você dizer não. Como é difícil, irmãos. Momento de dizer não, de resistir, de permanecer na casa de Deus, de ficar perto de Deus. Lá no 27 está assim: portanto a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Esse correr, Geazi, atrás de alguma coisa, alterou seu destino, e agora é você que está doente. E agora é você que está sofrendo. Geazi, você buscou alguma coisa que não a presença de Deus. E agora a sua alma, no caso o corpo dele, estava doente. Geazi, você não pode mais ser o profeta, porque você buscou coisa que não era para buscar. E aí diz a Bíblia que ele ficou com a lepra de Naamã. E ainda Deus falou: olha, não só você, mas a tua desobediência, a tua ganância vai refletir nas gerações futuras. Eu posso fazer coisas que podem influenciar o meu futuro, da minha esposa e dos meus filhos.
Eu posso tomar decisões que podem me afastar da presença de Deus, me afastar da minha esposa, dos meus filhos, me afastar do trabalho. Isso vai ter consequência. Mas tem uma coisa linda que eu vou contar para vocês. Não essa história que eu vou contar agora, tem um jogador de futebol que outro dia eu fiquei com pena dele. Eu ouvi a história, o Amaral. Ele contando as histórias, ele falou: ganhei muito dinheiro, mas perdi todo o dinheiro. E sabe como ele vive hoje, ele contando? Ele vive de contar histórias engraçadas. Os jogadores ricos pagam para ele ir em churrasco, para ele ir em casa de um do outro, para ficar contando histórias. Para ficar contando histórias do que aconteceu no passado. Sabe uma coisa que dói na nossa vida? É você chegar a um certo ponto de reflexão e você fala assim: ah, se eu pudesse voltar ao tempo. Alguém já pensou isso? Vamos ser sinceros. Ah, se eu pudesse ter feito diferente disso. Ah, se eu fizesse diferente naquilo. Ah, se eu não aceitasse isso. Ah, se eu dissesse não para isso. Ah, se eu falasse sim para aquilo. Ah, se eu. E eu passo a vida contando histórias do passado. O Amaral, jogador de futebol, ele vive hoje por favores, contando histórias do passado. Eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão, a não viver a sua vida contando glórias do passado, porque Deus é o mesmo, foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele faz novas todas as coisas, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Geazi, você correu tanto atrás de uma coisa e agora você vai contar histórias de como foi a sua vida ao meu lado, de como Deus curou, de como Deus fez um milagre, de como Deus agiu. Você só vai ter histórias para contar. Só vai ter histórias para contar. Estamos terminando. Há quanto tempo você não tem algo novo para contar na sua vida? Será que a gente vai aceitar esse lugar onde nós temos testemunhos de coisas que vivemos no passado? Ah, eu vivi isso, foi tão bom. Ah, 20 anos atrás que era legal. Ah, quando eu tinha 18 anos. Ah, quando eu tinha 20. Ah, quando eu tinha 30. Ah, quando eu trabalhava nisso. Ah, quando eu fazia aquilo. Ah, quando eu era assim. Ah, quando eu era assado. Será que nós vamos assumir esse papel de contadores de histórias do passado? A gente cantou hoje aqui canções tão fortes. Mas será que a gente vai viver uma vida pequena? Todos os versos e canções que eu, me ajudem, conseguir cantar. Você ainda consegue cantar. Não está acabada a sua vida. Eu ainda consigo cantar. Eu ainda consigo contar uma nova história. Eu ainda consigo fazer diferença. Não eu, mas quem vive em mim. E através desse mover de Cristo, eu posso dizer todos os versos e canções que eu consegui cantar, eu vou cantar para ti. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eliseu e Geazi, 2 servos, 2 caminhos. O primeiro buscou a unção do Senhor, o outro buscou o caminho da cobiça e da ganância. Eu vou chamar o Pedro, os irmãos aqui do louvor. Eu quero ler para vocês uma oração que eu escrevi. E depois eu quero ler o último texto. E nós vamos orar. A minha oração de joelhos foi: Senhor, eu não quero gastar minha vida correndo atrás de alguma coisa. Eu quero ser movido pelo poder de Deus. Eu quero que o Senhor seja a minha busca diária.
Eu não quero correr atrás de qualquer coisa. Eu quero estar perto de Ti, ouvir a Tua voz, desfrutar do Seu amor, da Sua doce graça e bondade. Senhor, me ensina a esperar, mesmo quando for difícil, mesmo quando eu não estiver entendendo nada, que eu confie e descanse em Ti. Mesmo quando os ventos são contrários, Deus, mesmo quando minha fé é provada, mesmo quando me sentir com medo, sem forças para dar o próximo passo. E nesse momento então, quando eu clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que o Senhor segure bem firme em minha mão. Não me deixe ir para longe de Ti, atrás de qualquer coisa, mas me deixe estar aos Seus pés. Me deixa ser tocado por Ti, e que eu encontre refúgio e paz em Teus braços. Senhor, eu não quero correr atrás de qualquer coisa. Eu quero a coisa certa. E a coisa certa que eu tenho é o Senhor na minha vida. Não importa quanto tempo leve, eu vou prosseguir. Eu vou ficar lá, esperando o Seu agir, pois a Sua presença é o melhor lugar onde eu possa estar. Eu não quero qualquer coisa, eu não quero qualquer palavra, eu não quero qualquer caminho, eu não quero qualquer herança que veio dizendo: você é isso, você é aquilo, não vai acontecer isso, não vai dar certo. Não, eu só quero ter esse momento de paz aos pés do Criador, ouvir a Sua doce voz: filho meu, Tu és o meu amado, filho meu, eu te amo, eu cuido de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe quantos anos se passaram de Geazi até Jesus? 1000 anos. Mas eu quero quando eu falei da melhor parte, te dizer que não existe, ainda que as pessoas falem, ainda que o mundo se levante e fale: a tua geração é amaldiçoada. Não, porque 1000 anos se passaram e veio o único Filho de Deus, Jesus, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos de toda a injustiça. Não existe mais maldição para mim e para os meus descendentes. Não existe mais maldição. Não existe mais maldição. Em Romanos 8, se eu estiver me corrijam, mas é Romanos 8. Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo... Hoje é a noite para a gente dizer: Senhor, não existe nenhuma condenação, porque eu estou em Ti, e não quero qualquer coisa, mas eu quero viver segundo o Teu Espírito. A Gabi leu ontem aqui para a gente, no culto de adolescentes. Aliás, foi uma bênção, Gabi. Tivemos 2 adolescentes que entregaram a sua vida para Jesus, porque Ele continua sendo bom, Ele continua agindo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua perdoando, Ele continua restaurando, Ele continua levantando pessoas e dizendo: filho, me dá o seu coração, e você vai ver coisas extraordinárias acontecerem na tua vida. Vocês foram ressuscitados com Cristo,
Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do alto, do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da sua boca nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Aleluia! Não há nenhuma maldição, irmãos, para os que estão em Cristo Jesus.